Vamos mergulhar hoje num sistema de pensamento bem particular. Um sistema que nasceu em meio a uma verdadeira revolução científica, mas que se propôs a responder, às perguntas mais antigas que a gente tem. E essa é a grande questão, não é? A pergunta que sempre volta, que assombra filósofos, cientistas e, claro, cada um de nós naqueles momentos de silêncio. A resposta que damos para ela acaba moldando completamente a nossa visão de mundo. E lá no século XIX, duas formas de ver o mundo entraram em rota de colisão. De um lado, o materialismo, que dizia, olha, somos matéria e a consciência acaba junto com o cérebro, e do outro, uma corrente de pensamento totalmente nova, o espiritismo, que vinha para dizer exatamente o contrário. Para a gente entender bem essa colisão de ideias, a gente precisa voltar para uma era que era, ao mesmo tempo, de pura ciência e de um mistério inexplicável. Ok, vamos lá. O século XIX foi uma época de um otimismo científico gigante. A eletricidade, o magnetismo, parecia que a razão humana podia explicar tudo. Só que, ao mesmo tempo, começaram a se espalhar pela Europa e pela América relatos de fenômenos muito estranhos. As famosas mesas girantes, batidas misteriosas, era tudo fraude? Ou algum tipo de fluido oculto que ninguém conhecia? E a ciência, mesmo no seu auge, se viu meio que na obrigação de encontrar uma resposta. Para quem seguia a linha materialista, a resposta era bem clara. Se tudo no universo é matéria, então esses fenômenos ou tinham uma causa física, mesmo que a gente ainda não soubesse qual, ou eram simplesmente truques. A ideia de ter uma inteligência invisível por trás disso tudo? Impensável. E é aqui que a nossa história ganha um protagonista. E veja bem, Rival não era um místico, longe disso. Ele era um pedagogo super respeitado, autor de vários livros didáticos, um cara do método, da lógica. Então, quando ele se deparou com esses fenômenos, a primeira reação dele foi ceticismo total. Mas em vez de simplesmente ignorar, ele decidiu fazer o que sabia melhor, aplicar o rigor do seu pensamento para investigar a fundo. E foi justamente essa investigação metódica que colocou esse educador em contato direto com as supostas inteligências por trás dos fenômenos e que acabou dando origem a uma doutrina inteiramente nova. Usando o pseudônimo de Allan Kardec, Rival deixou claro o impacto gigantesco que esses estudos tiveram nele. O que começou como uma simples investigação de fenômenos curiosos, de repente, se transformou na busca pela resposta do próprio sentido da existência. O que é realmente impressionante aqui é o método que ele usou. Em vez de aceitar as respostas de olhos fechados, Kardec aplicou um controle de qualidade extremamente rigoroso. As mesmas perguntas eram feitas a diferentes médiums, em lugares distintos, e o detalhe, sem que um soubesse do outro. Somente as respostas que batiam, que se mostravam consistentes e lógicas, é que eram codificadas. Foi essa abordagem quase científica que resultou na obra fundamental da doutrina, o Livro dos Espíritos. Então, o primeiro pilar dessa nova doutrina era uma resposta direta, um contraponto ao materialismo, a afirmação de que a alma existe e é imortal. Os defensores do espiritismo trouxeram um argumento bem interessante. A própria ciência já mostrava que o nosso corpo físico está sempre se renovando, célula por célula. Então, se a memória fosse só uma marca nas células do cérebro, como é que a gente se lembra de coisas da infância 60 anos depois, quando nenhuma daquelas células originais existe mais? Para os espíritas, isso era a prova de que existe um princípio inteligente ali, permanente e que não depende da matéria, a alma. Essa é a pergunta de $1 milhão, certo? Se o espírito e o corpo têm naturezas tão diferentes, como é que um influencia o outro? Como um pensamento, que é imaterial, consegue mover um braço, que é totalmente material? E a resposta do espiritismo para isso foi o conceito do perispírito. Pensa nele como uma interface, um tipo de transformador. Ele não é tão denso quanto o corpo, mas também não é tão etéreo quanto o espírito. É esse elo semimaterial que consegue traduzir a vontade do espírito em uma ação física e, ao mesmo tempo, sentir as impressões do mundo material. Ok, se somos espíritos imortais, a próxima pergunta lógica é: qual é o propósito de estarmos aqui? Qual o sentido desta vida? A resposta, segundo a doutrina, está numa lei universal. O ponto-chave aqui é a mudança de perspectiva. A reencarnação não é vista como um castigo, mas sim como uma escola. A ideia é que todos nós somos criados simples e ignorantes, e cada vida é uma nova oportunidade, uma nova aula para a gente desenvolver nossa inteligência e, mais importante ainda, nosso senso moral. E essa noção de progresso infinito, ela conversava perfeitamente com o espírito do século XIX, uma era totalmente marcada pelo otimismo científico e pelas teorias da evolução.
E é claro que essa visão de mundo transforma completamente o jeito de encarar os desafios, as dores, as dificuldades da existência. E este quadro ilustra a diferença de uma forma brilhante. Para o materialismo, o sofrimento pode ser algo sem sentido, um acidente biológico ou social. Já para o espiritismo, ele é uma ferramenta da lei do progresso. As dificuldades que a gente enfrenta seriam consequências dos nossos próprios atos do passado ou então provas que escolhemos para fortalecer o espírito. O mal não é visto como uma força eterna, mas sim como a ausência do bem, um estado de ignorância que, com o tempo, vai ser superado. A base de toda essa lógica moral está num princípio muito simples, que foi tirado da própria ciência. Se todo efeito no mundo físico tem uma causa, por que no universo moral seria diferente? O Espiritismo usa esse mesmo princípio para deduzir a existência de Deus, não como um ser com forma humana, mas como a causa primária de todas as coisas. A consequência dessa ideia é um universo que é todo regido por leis. Assim como a lei da gravidade rege o movimento dos planetas, leis morais regeriam o progresso dos espíritos. A doutrina codificada por Kardec divide a lei natural em 10 partes, incluindo leis como a do trabalho, da sociedade, do progresso, mas afirma que uma delas resume todas as outras. E essa é a máxima que sintetiza toda a moral espírita. Salvação, aqui, não tem o sentido de ir por um céu dogmático. Significa avançar na escala do progresso espiritual. E o único caminho para esse avanço seria a caridade, entendida no sentido mais amplo, de benevolência com todo mundo, de indulgência com as imperfeições dos outros e, claro, o perdão das ofensas. Com todos esses elementos na mesa, qual era, afinal, a grande ambição por trás dessa doutrina? Com certeza, não era só explicar mesas que giravam. Era algo muito, muito maior. Kardec e os espíritos que o orientaram deixaram isso bem claro. O objetivo não era fundar mais uma seita com seus próprios dogmas e rituais. A proposta era oferecer um terreno comum, uma filosofia que fosse baseada na razão e na observação dos fatos, e que pudesse reconciliar o que, na época, parecia totalmente irreconciliável. Essa ideia, que mais tarde foi resumida por pensadores como Leon Denis, captura perfeitamente a proposta. O Espiritismo se apresenta como uma fé raciocinada, ou seja, uma fé que não tem medo da ciência, mas que, pelo contrário, a utiliza para tentar compreender as leis divinas. E, por outro lado, uma ciência que não para no mundo material, mas que se abre para investigar a realidade do espírito. E é essa a questão que essa doutrina lá do século XIX nos deixa até hoje. Independentemente de se aceitar ou não as suas premissas, a provocação continua no ar. Num mundo cada vez mais dividido, o caminho seria aprofundar ainda mais o abismo entre o conhecimento material e a busca por um sentido, ou seria construir uma ponte? E a busca por essa resposta talvez seja a grande questão do nosso tempo.